E se a única janela que você tem para o mundo exterior, a sua única fonte de verdade, em um oceano de propaganda, fosse também um farol que denuncia a sua localização para a polícia secreta? E se a ferramenta que você usa para se esconder, para se tornar invisível, fosse exatamente o que te marca, te coloca em uma lista e te transforma em um alvo? Esta não é uma distopia de ficção. É a realidade assustadora e paradoxal que milhões de pessoas enfrentam hoje em regimes autoritários. É a história de como a VPN, o símbolo da liberdade digital, se tornou uma armadilha, transformando a busca por conhecimento em um ato de rebelião silenciosa e perigosa. O mundo comum de Ania Petrova, uma estudante de história de 21 anos em Moscou, era uma existência dupla. Publicamente, ela era uma aluna exemplar. Navegava pela versão cuidadosamente curada da realidade apresentada nos canais de notícias estatais. Frequentava aulas onde a história era ensinada como uma narrativa de glória nacional ininterrupta e mantinha conversas cautelosas com colegas que haviam aprendido desde cedo a não questionar em voz alta. Ela vivia na superfície de uma sociedade que exigia conformidade, mas à noite, no silêncio de seu pequeno apartamento, Ania abria seu laptop e, com um único clique, viajava para outro mundo. Esse clique ativava sua VPN, sua rede privada virtual. Era sua tábua de salvação, seu portal para a realidade sem filtros. Com a VPN ativa, as barreiras digitais do Estado russo desmoronavam. De repente, ela podia acessar a BBC, o The New York Times, a Wikipédia sem edições, artigos acadêmicos de universidades estrangeiras. E o mais importante, podia usar aplicativos de mensagens criptografadas para falar com amigos e familiares que haviam fugido do país. A VPN não era um luxo para Ania. Era uma necessidade intelectual e emocional. Era a ferramenta que lhe permitia ser uma verdadeira historiadora, que lhe permitia respirar o ar de um mundo mais amplo e manter sua própria mente livre da asfixia da propaganda. Seu mundo comum era esse balanço constante entre duas realidades: a pública, da aceitação silenciosa, e a privada, da verdade perigosa. A jornada de Davi versus Golias de Ania não começou com um ato de rebelião, mas com a lenta e assustadora contração de seu mundo digital. O Golias era o Roskomnadzor, o Serviço Federal Russo de Vigilância das Comunicações, uma burocracia vasta e sem rosto, com a missão de construir o que muitos chamavam de Splinternet, uma internet russa soberana e isolada. A jornada de Ania se tornou uma batalha técnica diária. Um dia, seu provedor de VPN favorito simplesmente parou de funcionar. As notícias lidas através de outra VPN que ela conseguiu conectar com dificuldade confirmavam: o Roskomnadzor estava usando sistemas de Deep Packet Inspection, DPI, em nível nacional. Era uma tecnologia sofisticada que permitia que eles inspecionassem o tráfego da internet e identificassem as assinaturas de protocolos de VPN populares como o OpenVPN e o WireGuard, bloqueando-os em tempo real. Ania, uma estudante de história, foi forçada a se tornar uma especialista em cibersegurança para sobreviver intelectualmente. Sua jornada a levou para os cantos mais técnicos da internet. Ela aprendeu sobre técnicas de ofuscação como o OBFS Proxy, que disfarça o tráfego de VPN para que ele se pareça com o tráfego HTTPS normal de um site seguro, tornando-o mais difícil de ser detectado pelos sistemas de DPI. Ela experimentou com o protocolo ShadowSox, uma ferramenta popular entre dissidentes na China. Cada pequeno sucesso, cada conexão bem-sucedida era uma vitória pessoal, um ato de desafio. Mas a cada semana, a caçada do governo se tornava mais inteligente. E a jornada de Ania para encontrar uma conexão segura se tornava mais desesperadora e perigosa. Aqui, precisamos mergulhar na mente de Ania e entender o imenso custo psicológico dessa batalha. Psicologicamente, o mundo de Ania começou a encolher.
A internet, que antes era uma promessa de expansão infinita, agora parecia um labirinto cheio de armadilhas. Cada clique era carregado de uma nova ansiedade. Aquele breve momento em que a VPN demorava a conectar era um problema técnico ou algo mais sinistro. A paranoia começou a se infiltrar em sua vida. Era um sentimento frio e constante de estar sendo observada. Ela limpava seus históricos de navegação obsessivamente. Usava múltiplos navegadores e se preocupava que cada download pudesse conter um indicador de comprometimento, IOC, plantado pelo Estado. O isolamento era outra camada da tortura psicológica. Anya via seus colegas de universidade gradualmente desistindo. Era mais fácil, mais seguro, simplesmente aceitar a realidade filtrada. Falar sobre suas atividades online era impensável. Com quem ela poderia compartilhar seus medos? Seus amigos mais próximos? E se um deles fosse um informante? E se o celular deles estivesse comprometido? A ferramenta que a conectava ao mundo exterior a estava isolando das pessoas ao seu redor. Ela estava presa em uma ilha digital, cercada por um oceano de vigilância. O dilema central que consumia Anya era existencial. A verdade valia o risco? Valia a pena arriscar sua liberdade, seu futuro, talvez até mesmo sua segurança física, apenas para ler uma perspectiva diferente sobre um evento histórico ou para conversar com um amigo no exterior? Todas as noites, ela enfrentava a mesma escolha: clicar no ícone da VPN e entrar no mundo perigoso da verdade, ou deixá-lo desligado e aceitar a segurança entorpecente da ignorância. O que a mantinha de pé não era heroísmo, mas uma teimosia silenciosa, a recusa em deixar que sua mente fosse aprisionada junto com as fronteiras de seu país. O clímax da sua batalha silenciosa não foi uma prisão ou uma batida na porta, mas um evento muito mais sutil e psicologicamente devastador. Anya fazia parte de um pequeno e seleto grupo no Telegram, com outros 3 estudantes de história, onde eles compartilhavam e discutiam artigos que encontravam usando suas VPNs. Era seu único refúgio intelectual. Certo dia, um dos membros do grupo, um jovem chamado Mikhail, simplesmente desapareceu. Por 2 dias, silêncio. Então, ele voltou ao chat com uma mensagem curta e arrepiante. Fui detido. Eles sabiam. Apaguem tudo. O ponto de virada foi a conversa que Anya teve com Mikhail dias depois, usando um canal que eles consideravam seguro. Ele contou que agentes do FSB o interrogaram. Eles não o acusaram de um crime específico, pois não conseguiam quebrar a criptografia para ver o que ele estava lendo ou discutindo. Mas eles sabiam que ele estava fazendo algo. O interrogador disse uma frase que gelou o sangue de Anya. Notamos seu uso consistente de ferramentas para contornar os bloqueios estatais de informação. Foi nesse momento que Anya entendeu a verdade terrível. O governo não estava mais apenas bloqueando as VPNs. Eles estavam usando-as como uma isca. A estratégia do FSB era brilhante e diabólica. Eles não conseguiam bloquear todos os servidores de VPN, especialmente os ofuscados. Então, eles mudaram de tática. Eles começaram a usar a tecnologia de correlação de tráfego. Ao monitorar os pontos de saída conhecidos dos servidores de VPN no exterior e o tráfego de dados dentro da Rússia, eles podiam, com um alto grau de certeza, identificar os cidadãos que estavam se conectando a essas ferramentas. Eles estavam construindo uma lista, a lista secreta do título do nosso vídeo. A ferramenta da invisibilidade havia se tornado o marcador que pintava um alvo nas costas de cada usuário. Anya não precisava mais imaginar se estava sendo vigiada. Ela agora sabia com certeza que seu nome estava em uma lista em algum porão da Lubyanka. As consequências dessa revelação foram uma implosão psicológica para Anya. Seu refúgio se tornou sua cela. Cada conexão bem-sucedida no passado não era mais uma vitória, mas mais uma prova adicionada ao seu dossiê secreto. O legado de sua jornada se encaixa no arquétipo da batalha interminável. Não houve uma vitória ou uma derrota final. Em vez disso, a natureza da batalha mudou para um nível mais perigoso e pessoal. Anya sobreviveu à fase da censura
apenas para entrar na fase da perseguição. Sua luta pela informação livre agora exigiria um nível ainda mais alto de sofisticação técnica e de coragem pessoal. A história real reflete isso. A Rússia e outros regimes continuam a aprimorar essa caçada às VPNs, transformando a internet em um campo minado para seus próprios cidadãos. Para cada nova técnica de bloqueio, os desenvolvedores de VPN criam uma nova técnica de ofuscação. É uma corrida armamentista tecnológica sem fim, travada por programadores anônimos de um lado e pelo aparato de vigilância de um Estado autoritário do outro. E pessoas como Anya estão presas no meio, onde cada clique é uma aposta e cada download é um ato de desafio. A história de Anya e a caçada às VPNs na Rússia revela uma verdade fundamental sobre o poder no século XXI. Quem controla o fluxo de informação, controla a percepção da realidade. Em um estado onde a verdade é tratada como contrabando, os contrabandistas de informação são os novos dissidentes. Esta batalha silenciosa não é sobre tecnologia, é sobre o direito fundamental de saber. É uma luta pela alma de uma geração para decidir se eles viverão em um jardim murado de mentiras aprovadas pelo Estado ou se arriscarão tudo para ter um vislumbre do mundo como ele realmente é. Esta jornada nos mostra que a coragem pode assumir muitas formas. Às vezes não é sobre gritar em uma praça pública, mas sobre clicar em um link em um quarto silencioso. É a recusa obstinada de aceitar uma realidade imposta, a busca incansável pela verdade, mesmo quando a própria busca te transforma em um inimigo do Estado. É a prova de que o ato mais radical em um regime autoritário pode ser simplesmente a decisão de aprender. Se essa história te fez sentir a tensão da luta pela informação livre, espere até descobrir a história do informante hacker e como a gangue de ransomware mais secreta do mundo foi destruída por um traidor em suas próprias fileiras. Inscreva-se no canal para mergulhar em mais histórias que revelam os segredos por trás da tecnologia. Deixe um comentário. Na sua opinião, o acesso irrestrito à internet é um direito humano fundamental que deveria ser protegido globalmente, ou os governos têm o direito de controlar a informação dentro de suas fronteiras? E se curtiu, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque para muitos no mundo a liberdade começa com uma conexão VPN.